Volta aqui com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que pacientes que são testemunhas de Jeová podem, por convicção religiosa, recusar tratamentos médicos com o uso de transfusão de sangue, ou seja, de sangue de terceiros. Esse é um assunto para um dos maiores especialistas no tema, não só aqui em Alagoas, advogado especializado em direito médico e da saúde, o doutor Juliano Pessoa, que eu agradeço, doutor Juliano, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. É uma satisfação mais uma vez participar do programa, e esse tema é um tema que vinha se arrastando aí no Poder Judiciário há anos, né? O debate era grande, mas felizmente o STF colocou a pedra final, vamos dizer assim, nesse assunto e decidiu, de fato, em favor da autonomia do paciente, que é algo que quem transita aí no direito médico da saúde sabe que é algo que realmente se destaca muito hoje e tem grande relevância em toda a comunidade jurídica. Bom, doutor Juliano, então, quem é testemunha de Jeová pode recusar tratamento médico com o uso de transfusão de sangue de terceiros. Gente, é importante destacar que em algumas situações você pode se utilizar do próprio sangue. Mas como é que isso se dá do ponto de vista prático para a garantia desse direito agora assertivo já pelo próprio STF? Olha, veja só, o paciente terá que manifestar isso, né, de forma muito clara e, além disto, Elias, ele terá que ser prioritariamente informado de maneira adequada, né? Então, o paciente precisa receber todas as informações pertinentes àquele tratamento, aos riscos que envolvem a sua escolha, né? Ou seja, ele tem o direito, mas, apesar disto, existe um ônus por essa escolha. Ele, estando ciente disto, é direito pleno deste paciente recusar esta possibilidade de transfusão. Por outro lado, a decisão do STF também contemplou a possibilidade e dever por parte do Estado de assistir este paciente por um meio alternativo, ou seja, por um tratamento alternativo. Um destes seria a possibilidade de utilização do próprio sangue deste paciente, bem como outras medidas que a ciência, que a medicina disponham para substituir a transfusão. No meio privado, no universo das operadoras de saúde, nós já temos inúmeras decisões nesse sentido, determinando que as operadoras são obrigadas a assistir o paciente com medidas alternativas. Agora se amplificou isso para todo e qualquer paciente. Então, ou seja, aquele paciente assistido pelo Sistema Único de Saúde também terá o seu direito garantido, que constitucionalmente está lá na Carta Magna. Então, ou seja, é dever do Estado assistir integralmente esse paciente. Nós tínhamos um conflito aí de princípios, né, de direitos fundamentais. Então, isso foi agora contemporizado, pacificado pelo STF, e o Estado tem sim o dever de assistir o paciente com tratamento alternativo, nem que seja necessário custear todo o deslocamento e a logística do paciente para um município vizinho, né? A gente sabe que nem todo município dispõe de infraestrutura para esses tratamentos. É verdade. Então, é um direito. Para muitos dos tratamentos, boa parte dos nossos municípios e de qualquer outro estado aqui não tem essa condição. Bom, vamos tentar dividir aqui o que é que cabe aos médicos nessa situação. Olha, os médicos têm o dever de informar o paciente de maneira clara, cristalina, né, sobre a escolha que ele está fazendo. Melhor que seja por escrito isso? É o ideal. Até, né, para se resguardar. Exatamente, que se pega um termo de consentimento, né, livre esclarecido, dando ciência ao paciente, mas não só a assinatura de um documento, simplesmente, né? Então, o médico tem o dever de fato, esclarecer o paciente, verbalmente. Então, ou seja, não é só assinar o documento. Aliás, o caso lá no STF era um caso aqui da Santa Casa que dizia exatamente respeito a essa condição. Eu acho que o paciente não quis se responsabilizar pelo ato que ele queria que constasse. Exato, era uma substituição de uma válvula, né, aórtica aqui na Santa Casa de Misericórdia, e era uma mulher, inclusive a paciente não aceitou, né, realizar o procedimento com a transfusão e simplesmente se negou a realização do procedimento por conta da sua escolha. E isso foi parar lá no STF e agora se pacificou, como nós dissemos, em todo o país é direito desses pacientes exercer a sua fé e recusar esse tipo de tratamento. Eu faço um adendo aqui, Elias, que também foi discutido nessa decisão, em relação a menores, né,
e adolescentes, crianças e adolescentes de maneira geral, que os pais, apesar de serem responsáveis, os pais não têm o direito de recusar essa transfusão se for num filho, no menor. Por quê? Primeiro, nada garante que essa criança, ao alcançar a sua plenitude, a sua capacidade civil, eles irão exercer a mesma fé dos seus pais, né? E, além disso, no caso de uma criança e um adolescente, o Estado tem o dever também de resguardar o seu direito à vida e ao melhor interesse daquele menor, por mais que isso, em certa medida, contrarie os interesses ou as crenças de seus pais. Então, esse entendimento foi reiterado e, no caso de criança e adolescente, se for risco iminente ali de trazer algum dano à sua vida, o profissional tem sim que realizar o procedimento que for necessário para salvaguardar. Olha só, isso vale para um terceiro também? Ou seja, o STF decidiu que eu só posso pedir para mim, é isso? Exato, exato. E desde que você esteja em gozo das suas capacidades. Capacidades. Né? Exatamente. Se houver algum tipo de restrição no seu discernimento, você não poderá também fazer essa escolha, salvo, naturalmente, se houver uma diretiva antecipada de vontade, por exemplo. Ou seja, anteriormente o paciente já deixou claro que ele não deseja realizar a transfusão, mesmo que seja necessário. Agora, como é possível fazer isso, do ponto de vista prático? Olha, ele pode tanto deixar um representante, né, para falar em seu nome, manifestar a sua vontade em seu nome, bem como ele pode já, no ingresso, por exemplo, de uma instituição hospitalar para realizar um internamento, ele pode manifestar, estando consciente, estando na sua plenitude, ele manifestar à equipe médica, né? Ou seja, dizendo que não deseja Ele pode realizar. dizer isso cartorialmente? Também pode fazer, né? Quanto mais documentado ele estiver, mais a gente conseguirá resguardar, vamos dizer assim, a sua vontade, formalmente falando. Então, ele pode se dirigir a uma instituição, um cartório, por exemplo, fazer isso, reduzir a termo, como nós chamamos, isso num papel, registrar e entregar uma cópia na instituição. Tudo isso pode ser feito, bem como ele pode simplesmente manifestar a vontade e pedir, exigir que o profissional coloque isto no prontuário dele. Então, é direito do paciente. Hoje, quando se trata de autonomia de vontade, o paciente tem total direito de ser partícipe ali ativo do seu tratamento. Não se concebe mais aqueles tratamentos que a gente viu no passado, onde simplesmente um profissional dizia que era para ser assim e o paciente não tinha qualquer manifestação a fazer. Hoje não, hoje a autonomia do paciente é algo plenamente preservado e é direito dele participar ativamente e manifestar as suas vontades se ele deseja ou não submeter a determinado tratamento. Agora, eu fico aqui imaginando, doutor Juliano Pessoa, porque há também um direito à vida e há um dever do profissional médico do cuidar. Alguém que entra para fazer um procedimento simples, que não necessariamente iria precisar de uma transfusão de sangue, mas numa intercorrência, tendo essa diretiva, a vida é que vai ser mitigada em favor dessa diretiva que era constante ali do paciente? Veja, Liso, no caso do profissional, ele terá que ter muito bem resguardado, naturalmente, essa manifestação prévia do paciente, mas o que se entende é que a manifestação de vontade dele, de fato, tem que ser preservada, respeitada. Em detrimento da vida. E para isto, nós temos os tratamentos alternativos, né, que se determinou nessa decisão também que o Estado deve prover. Então, ou seja, se chega alguma situação, alguma intercorrência que traz risco iminente, o Estado tem que se mobilizar de todas as formas para assistir esse paciente com essas medidas alternativas, que é direito dele. Não se pode simplesmente não se mobilizar em qualquer forma que seja para poder assistir o paciente de maneira adequada, porque ele simplesmente decidiu que não desejaria realizar uma transfusão. É direito dele fazer essa escolha. Perfeito. E é dever do Estado buscar outras medidas alternativas dentro do tempo que se tem disponível para poder assisti-lo da forma que foi decidido. Doutor Juliano, transparência aí parece ser uma palavra importante, né? E conhecimento da vontade também. Eu falo aqui porque todos estamos numa possibilidade que Deus nos livre de um acidente de trânsito. E alguém chega no HGE e você não tem ainda a ideia se ele se chama Juliano, Elias, Mário, João.
e a transfusão de sangue passa a ser um elemento protocolar e vai ser feita porque a ideia de quem está ali na linha de frente é de salvar vidas. E depois você dá prosseguimento no tratamento no hospital que você quer, especializado. E nesses casos, doutor, como fica o médico? Olha, Elias, esse exemplo seu é fantástico para a gente, de fato, trazer aqui Que é muito complexo. casos práticos, exatamente. Então, veja, num caso desse, o profissional estaria totalmente eximido de qualquer responsabilidade. Ele não estaria, aí, nesse caso, ferindo a autonomia de vontade do paciente, porque ele sequer tinha ciência dessa manifestação. E bem como o paciente também não poderá, simplesmente ao acordar, ao despertar, pós realização desse procedimento e etc., ele se insurgir dizendo que teve a sua religiosidade afrontada, agredida pelo profissional que o salvou, de maneira nenhuma. Nesses casos, se não há ciência e existe ali um risco iminente de morte do paciente, o profissional tem que fazer tudo o que for possível para salvar a sua vida. Isso é dever do profissional, está lá no Código de Ética Médica e assim ele deve proceder. E caso assim proceda, se não há ciência, comprovando que não se tinha qualquer ciência dessa manifestação e desse cunho religioso que circunda aquele paciente, o médico tem sim, cumpriu muito bem o seu dever neste caso, naturalmente não incidido em qualquer infração ética, e o paciente, infelizmente, deveria ter tido alguma medida antes, prévia, né, de manifestar isso, registrar isso documentalmente, e para que em qualquer momento que aconteça algo desse tipo drástico, que alguém tivesse ciência. No caso, isso aí, de fato, escolhe-se salvar a vida dessa pessoa. Doutor Juliano, então os médicos precisam, e os hospitais, né, porque passam a ser copartícipes nessa realização, principalmente quando o assunto é um procedimento eletivo, mas é fundamental de que isso seja informado por escrito. Olha, o que se questiona, Elias, é assim, não se ultrapassar essa barreira, né, de desrespeito, vamos dizer assim, da vontade do paciente. Então, é importante, de fato, que a instituição se resguarde, documentalmente falando, para que não incorra em qualquer tipo de responsabilidade por conta de não respeitar isso. Então, o hospital, o profissional, tem que se documentar o máximo possível, se resguardando, deixando claro que tudo que tinha que ser informado ao paciente foi informado e o paciente exerceu de maneira livre e esclarecida a sua vontade. O paciente pode desistir dessa vontade, dessa diretiva? Pode mudar de ideia? Doutor, olha, é o seguinte, eu estou achando que pode não dar certo e o senhor já tem uma vivência com um método tradicional, gostaria de voltar atrás. É possível? Ótimo, esse exemplo que você traz também é ótimo. Sempre o paciente pode revogar uma manifestação de vontade e uma diretiva antecipada, sempre, Alice. Seja favoravelmente à realização de um procedimento, seja de forma contrária, como é o caso. Então, mesmo aquele paciente que autoriza no início a realização de determinado procedimento e ele, num transcurso ali, daquele lapso de tempo até a realização do procedimento, ele se arrepende, ele revoga a qualquer momento. Isso é direito do paciente, exercer a sua autonomia de forma livre. Quem está associado a um plano de saúde, por exemplo, pode ter o mesmo procedimento, o mesmo nível de exigência, e não apenas o Estado, o poder público, mas também as operadoras de plano de saúde estão obrigadas a cumprir esse entendimento agora do Supremo Tribunal Federal, doutor? Correta a análise. Devem sim cumprir da mesma forma. É uma decisão voltada para preservar a manifestação de vontade do paciente e asseverar, mais uma vez, de forma firme e convicta, que é dever das instituições de saúde assistir esse paciente de maneira ampla e restrita. E vale ressaltar, Elias, as operadoras de saúde lá na ponta prestam um serviço essencialmente público. A assistência à saúde é um serviço essencialmente público. Não é pelo fato dela ser uma instituição privada que ela não está ali devidamente obrigada, conforme consta na nossa Constituição Federal. E isso já existia antes desta decisão. Inúmeras decisões no Poder Judiciário determinando, compelindo as operadoras de saúde a custearem tratamentos alternativos. Agora, eu fico imaginando aqui os pais que são fiéis, são testemunhas de Jeová. E aí? Como é que funciona? Nesse caso, isso foi também ratificado, resguarda-se aí o melhor interesse daquela criança ou daquele adolescente. Por mais que isso venha de encontro ao que os pais têm do ponto de vista de crença. Então, não se pode, nesse caso, privilegiar
o cunho religioso. Infelizmente, o Estado aí chega de maneira mais firme, resguardando o melhor interesse daquela criança. A gente pode fazer uma analogia aqui sobre o direito de família, por exemplo, acontece muito isso. Não é o que os pais muitas vezes desejam. Se verifica ali, o Estado, enquanto Estado, figura pública, se verifica ali o que é melhor para as crianças. Então, a manifestação de vontade dos pais, nesse caso, é deixada um pouco de lado para se preservar a vida e a saúde de maneira plena, de maneira adequada para aquela criança. E é como nós falamos, não se pode transpassar, ou seja, não se pode levar a fé para um filho, por mais que isso seja ensinado, seja propagado no lar, e é direito da família fazer isso, mas neste caso de risco iminente ali para a criança, o profissional deverá agir de acordo com o seu código de ética médica, resguardando a saúde e a vida daquele menor. Olha só, gente, a gente tem aqui questões ligadas naturalmente à liberdade de consciência, de crença, legalidade, mas nós temos dignidade da pessoa humana, saúde, vida envolvidas. Então, pais, pai ou mãe, ou os dois, que se omitem no direito ao tratamento que tem a criança, porque sabidamente iria acontecer uma transfusão de sangue de terceiros, o que tenta impedir ou impede que isso seja feito, e é necessário ser feito, assim entende o profissional médico, está incorrendo em um crime. Exato. Poderá, infelizmente, ser responsabilizado por isso, né? Se houver um dano à saúde desta criança por esta conduta inadequada, inapropriada dos seus pais, os pais poderão sim responder em todas as formas possíveis, tanto civilmente como criminalmente, por esta medida. Então, não é o recomendado, é preciso respeitar a ciência, a medicina, para buscar resguardar o melhor interesse daquela criança, independentemente se isso fere a sua crença ou não. O que se decidiu é que a autonomia de vontade deve ser preservada para si, desde que esteja na sua plenitude, na sua capacidade civil regular. É direito do paciente, sim, escolher se deseja ou não. No caso do menor, isso não pode ser feito. O menor não tem ainda a possibilidade de escolher por si, e é como a gente sempre ressalta ali, nada garante que este menor, ao adquirir sua capacidade civil, irá exercer a mesma fé que seus pais, por mais que isso tenha uma tendência de existir, mas não há garantia. Tudo tem que ser ponderado de maneira muito tranquila, muito serena, para se harmonizar da melhor forma possível, separando o joio do trigo. E, nesse caso, os pais que são maiores e capazes definem de acordo com a sua crença religiosa, e isso tem que ser respeitado, sim. No caso dos menores, não, para se resguardar a sua vida e a sua saúde da maneira que a ciência determinar. Olha, inclusive maiores que não estejam no gozo da sua consciência, da sua capacidade de decidir. O irmão não pode decidir por ele, o primo não pode, o tio não pode, apenas você pode decidir sobre você. O marido não pode decidir da mulher, a mulher do marido. É isso que a gente deve entender, doutor? É isso mesmo, salvo se for um representante legal, né, daquele paciente que está com restrição na sua capacidade, ele não poderá. Se o paciente, quando estava em gozo da sua plenitude, da sua capacidade, manifestou que não desejava, está lá posto, formalmente registrado, ninguém pode interferir nessa decisão, nem os profissionais e nem os familiares. Doutor Juliano, as negativas devem ser levadas ao âmbito do judiciário, e aí procurar o advogado da sua confiança, a Defensoria Pública para aqueles que não podem constituir um advogado próprio. O paciente pode utilizar também, administrativamente, caso queira, as ouvidorias do SUS, do estado onde ele reside. Se for na seara privada, buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar e, paralelamente, porque muitas vezes são casos que não se tem tanto tempo, né, recorrer, de fato, infelizmente, ao Poder Judiciário, pedindo uma decisão liminar para resguardar um direito que agora foi assentado, confirmado, ratificado pelo STF, de que ele tem, sim, a possibilidade de recusar, e o Estado que faça a sua parte de suprir isso por meio alternativo. Doutor Juliano Pessoa, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Ótima semana. Obrigado, Elisa, eu que agradeço. Uma boa semana para todos.